Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o presidente da AMAN, Associação dos Magistrados do Estado do Mato Grosso, doutor José Arimateia. Satisfação em recebê-lo aqui. Eu sei que a AMAN está envolvida junto com a associação também do Ministério Público aqui no Estado do Mato Grosso em ações no sentido de fortalecer a justiça. Como que o senhor está acompanhando isso? Qual a opinião do senhor quanto a esses questionamentos que tem havido aí, direcionados a ações, Sérgio Moro, do ministro Gilmar Mendes? Qual que é a avaliação que o senhor tem sobre isso? Satisfação e bem-vindo. Nossos cumprimentos ao Repórter MT, esse importante canal de comunicação aqui para toda a sociedade mato-grossense, e é um assunto que está em pauta no país inteiro, né? Essas questões que envolvem os eventos políticos e jurídicos que vem acontecendo pelo Brasil afora. Na visão que a Associação de Magistrados e que os magistrados de uma forma geral têm na qualidade de cidadãos, é que mais do que qualquer coisa, o que vem acontecendo no país demonstra que está tudo funcionando de forma normal. As instituições estão funcionando de forma normal e tudo está funcionando como numa verdadeira democracia, né? Porque quem quer protestar contra o governo está protestando contra o governo sem nenhum tipo de obstrução por parte de quem exerce o poder político. Quem quer protestar a favor do governo, protesta a favor do governo, sem nenhum tipo de oposição de quem quer que seja. Que é democrático, aliás, né? Isso é um ambiente que demonstra que está tudo funcionando normal no Brasil. Não é? Não adianta dizer que se quer dar golpe ou se quer passar à sociedade em geral a impressão de que as coisas não estão funcionando de acordo com o que deve funcionar na democracia. As duas visões estão equivocadas. A verdade é que no Brasil, graças a Deus, está tudo funcionando muito bem, o Brasil vai muito bem institucionalmente falando, graças a Deus. O Executivo está funcionando, o Legislativo está funcionando, o Judiciário está funcionando e a sociedade está cumprindo o seu papel quando protesta contra ou quando protesta em favor do governo. A democracia nossa está dando uma demonstração, está passando por um teste de fogo e está dando uma demonstração de que ela está consolidada. E qual a opinião, não posso questioná-lo sobre isso, qual a opinião sua e da AMAN quanto a essa posição na semana passada do ex-presidente Lula de que o Poder Judiciário se acovardou diante de situações pontuais, é verdade, mas que estaria se acovardando diante de decisões que têm ocorrido aí? Olha, a gente costuma dizer no meio jurídico que o papel aceita tudo. Eu acho que o microfone também aceita tudo. Os né? nossos ouvintes também. Isso é mais uma demonstração de que qualquer pessoa pode falar o que ela bem entender, não é? Desde que assuma a responsabilidade pelos seus atos. Né? O ex-presidente Lula, não é? Falou essas expressões até um tanto quanto chulas, né? Nesse diálogo que foi interceptado, né? E ele deve responder pelos seus atos, né? Se ele extrapolou, se ele falou o que não devia, se ele falou além do que devia, não é? Ele vai ser julgado pelos seus atos, a sociedade vai julgar, a opinião pública vai julgá-lo. Quer dizer, é assim que funcionam as coisas na democracia, não é? As pessoas podem fazer o que entendem que deve fazer e Podia ser responsável. sabendo que vai responder pelos seus atos. Podia né? ser responsável, um pouco mais antes de dizer também, né, doutor? Porque quando você dispara sem ter a devida noção da consequência, acaba gerando o que gerou essa polêmica toda, uma divisão e até mobilizando a opinião pública, né? Porque o ex-presidente Lula, ao dizer isso aí, tem toda uma legião de militantes do partido ao qual ele pertence, que acaba indo na mesma linha. É verdade, essa questão digamos assim, incentivar o ódio, o rancor, a divisão da sociedade brasileira, não é? Esse incentivo, essa apologia à violência, ou ao ódio, ou à divisão da sociedade brasileira, nós e eles, eu acho que isso aí não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Nós temos que unir a sociedade, nós temos que acreditar nas nossas instituições, né? Acreditar que os nossos problemas serão resolvidos dentro da normalidade democrática, dentro da normalidade jurídica, não é? De acordo com o que determina a Constituição e as leis do Brasil. Eu quero não fulanizar, mas
personificar melhor o termo, doutor Sérgio Moro, a questão dos grampos, queria a avaliação do senhor sobre isso, se tem que ter mais cautela realmente um magistrado antes de deliberar sobre uma situação como esta, e a situação também depois, por consequência do ministro Gilmar Mendes, ao dar valor àquilo que o Sérgio Moro decidiu. Que avaliação que o senhor faz sobre essa história quando se há grampos, a chamada arapongagem no meio, onde se usa desse instrumento e aí vem o magistrado para quebrar isso, no sentido de tentar elucidar toda a situação, mas aí há esse tipo de condenação de julgamentos? O direito ele é uma ciência dialética, não é uma ciência hermenêutica que qualquer evento no campo do direito ele é passível de interpretação. Nós não precisamos de uma pesquisa muito profunda para vermos que muitos juristas de renome no Brasil se manifestaram favorável à regularidade dos atos praticados pelo juiz Sérgio Moro. Outra série de juristas, também juristas de peso, de renome, estudiosos do direito no Brasil, se manifestaram alegando que houve irregularidade, que houve ilegalidade na ação do juiz Sérgio Moro. Então, o senhor acha que? Qual a sua opinião? O direito, ele tem essa faceta, ele é uma ciência dialética que é flexível? De teses e antíteses, entendeu? E que, dependendo do momento histórico, uma verdade pode se tornar uma mentira, ou uma mentira pode se tornar uma verdade. A Constituição, ela é passível de interpretação, as leis são passíveis de interpretação, né? Montesquieu falava que o juiz é a boca da lei, né? O juiz é que interpreta a lei, a letra fria da lei, ela não fala por si mesmo, quem fala pela lei é o juiz, né? Nos Estados Unidos é juiz da Suprema Corte, só existe juiz lá. Aqui no Brasil é juiz, é desembargador, é ministro, né? Eles que falam pela lei, né? A lei em si ela é muda, ela não fala. E no caso do Sérgio Moro não é diferente, nós vemos aí que isso aí acontece no dia a dia da justiça. Não é uma decisão judicial, ela é questionada, um vai achar que ela está correta, outro vai achar que ela está equivocada, entendeu? E mais do que questionar isso aí na mídia, mais do que tornar isso aí cavalo de batalha, imputar ao juiz determinada tendência ideológica, que ele defende essa ideologia ou aquela ideologia, existem os recursos judiciais para isso aí, existem os tribunais, existe o Supremo Tribunal Federal em outra instância, que vai dizer se o juiz Sérgio Moro agiu de forma correta ou equivocada no que diz respeito a esse fato da divulgação dessas conversas telefônicas. Então, aí eu queria a opinião do senhor como magistrado, assim, ainda que caiba ao Supremo Tribunal Federal deliberar, né, decidir sobre a situação do grampo de uma presidente da República, não é? Só que aí vem à tona todo aquele conteúdo e traz elementos robustos, graves e que chocam a opinião pública. O senhor defende que isso, em que pese a instância ser inferior, possa-se levar adiante, tomar-se uma decisão como esta, ou o senhor acha que não, que o Sérgio Moro, o processo deveria realmente obedecer o trâmite que seria o STF? Olha só, não era a presidenta da República que estava submetida a uma interceptação telefônica por decisão do juiz Sérgio Moro. O seu entendimento era o ex-presidente? O ex-presidente, que não tem foro privilegiado e que é um cidadão comum, certo? Mesmo envolvendo diretamente a presidente. Se a presidente ligar, por exemplo, o Marcelo Odebrecht, lá onde ele está, ou quando na época ele estava sendo investigado, não está sendo interceptada o telefone da presidade. Ela entrou aí num acidente de percurso, não é? E essa conversa, mesmo envolvendo o presidente, passa a fazer parte do acervo do processo. O juiz não pode ignorar isso. Sim. Aí. Eu fui juiz da vara especializada em crime organizado de 2008 a 2012. Teve período que nós tínhamos dezenas de interceptações telefônicas em curso lá na vara, certo? E em nenhum momento nós, na fase de
coleta das informações, na fase de investigação preliminar, antes da ação penal propriamente dita, em nenhum momento a lei permite que o juiz exclua essa ou aquela conversa. Não é? Tudo tem que ficar nos autos, todo o acervo tem que ficar nos autos da investigação em fase de inquérito policial. Somente quando oferecida a denúncia, aí o Ministério Público vai dizer, olha, as interceptações que interessam para essa minha denúncia é essa, então para o processo só vai essa. O restante do acervo, ele nem passa a compor a ação penal, quando vira ação penal propriamente dita, certo? Apesar de ficar à disposição das partes. Por quê? Porque se o juiz suprime trecho de conversa, olha, entrou aqui o governador do estado conversando com o investigado, depois entrou um deputado federal, entrou um deputado estadual, ou qualquer autoridade por foro privilegiado conversando com o investigado que está interceptado, vai parecer que houve uma edição, que houve corte. Não é? Depois, quando aquilo ali for submetido à perícia, aquela conversa, por que vocês cortaram esse pedaço aqui? O que é que tinha naquele pedaço? Até o juiz explicar, ou o promotor explicar, ou o delegado explicar que foi cortado aquilo ali porque era uma pessoa de foro privilegiado que estava conversando com o investigado, não é? 1001 versões vão acontecer a respeito de que houve algum tipo de ilegalidade naquele ato. Então, o juiz ele tem que zelar pela integridade de toda a conversa. Sim. Certo? Ela não pode de forma nenhuma ser cortada, não pode ser acrescida e nem reduzida. Não é? Quando se fala, doutor Arimateia, do fortalecimento da justiça no país, não é? E essa defesa pelo fortalecimento da justiça no país não fica enfraquecida quando temos no âmbito nacional o advento de o presidente da República indicar os ministros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal? Não fica que nem agora o Instituto Lula, a defesa do ex-presidente Lula, questionando o Sérgio Moro, depois questionando o ministro, quer dizer, até que se querem afastar todos esses, até que se caia a ação, o processo nos braços de um deles, do que eles indicaram, para quem sabe aí ter mais chances de reverter a situação. Não fica meio enfraquecido com isso, não? A justiça propriamente, com indicação? Na verdade, isso é uma luta histórica da magistratura nacional, né? A magistratura, as associações de magistrados do Brasil inteiro, seja na esfera federal, estadual, do trabalho, todos nós temos uma luta histórica de aperfeiçoar o sistema de escolha de membros de tribunais superiores, né? Para que eles possam ter menos vínculo político, para que não haja esses acordos não republicanos que muitas vezes são feitos para conduzir A, B ou C a ministro de tribunal superior, não é? E algumas situações vieram à tona nessa investigação da Lava Jato, de que efetivamente acontecem acordos ou promessas de acordo anti-republicanos, né? E a magistratura nacional, as associações nacionais de magistrados lutam para minimizar isso aí, para que seja alterado essa forma de escolher os ministros dos tribunais superiores, para que eles possam agir com mais independência, para que eles possam agir mais vinculados à Constituição e às leis e sem vínculo político nenhum com quem quer que seja. Isso aí, quando acontecer, vai ser um passo importantíssimo no caminho do Brasil para uma democracia acima de qualquer dúvida, acima de qualquer suspeita.